Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma aula nossa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acúmulo e desvio de função, tá? Vocês já devem ter se deparado com alguma situação onde a pessoa disse assim para vocês: Nossa, eu trabalho lá na empresa, eu fui contratado para fazer tal atividade, mas eu exerço outra completamente diferente da qual, da qual fui contratado. Ou então vocês podem ter ouvido assim, eu trabalho em tal empresa, mas além da atividade que eu exerço, eu faço várias outras pelas quais eu não fui contratado. Então eu não acho que isso seja certo. O que você acha, né? É, Isso é uma prática muito corriqueira, tá? Mas a maioria das pessoas confundem um pouquinho, gente, o desvio de função com o acúmulo de função. Nós vamos ver a diferença aqui entre um e outro, tá? O desvio de função é assim: quando você for contratado para exercer uma determinada função, e aí o seu empregador coloca você para fazer uma função completamente diferente, tá? Vamos por lá, foi contratado como vendedor, mas vai ficar como RH, tá? Foi contratado como secretária, mas vai ficar como diarista, como doméstica dentro do escritório. Foi contratado para montador, mas vai fazer a função de soldador e assim por diante. Então, é uma contratação que você teve, mas que você não vai exercer aquela atividade, você vai exercer uma outra que difere daquela atividade pela qual você foi contratado, tá? O acúmulo de função, gente, ele já é um pouquinho diferente. O acúmulo de função é assim: quando você é contratado pela empresa e além daquela função pela qual você foi contratado, você exerce outras naquele mesmo horário de funcionamento da empresa. Então, você está lá como vendedor, mas dali a pouquinho você já está lá no RH fazendo o serviço do RH. Ou você está lá como montador, mas o seu patrão pede para você soldar algumas peças e isso ocorre corriqueiramente. E assim vai. Então, você, além de fazer a sua, você vai exercer outras funções pelas quais você não foi contratado, tá? Isso, gente, gera diferenças salariais, tá? Você, numa reclamatória trabalhista, você vai pleitear aí esse acúmulo de função, esse desvio de função, e vai exigir essas diferenças salariais. Por exemplo, você foi contratado para uma função e você vai exigir que ele te pague também pela função que você exercia, né? Além daquela pela qual você foi contratado. Entenderam? Ali no desvio de função, geralmente nós pedimos um 40% a mais, seria um plus, tá? Salarial. Então, geralmente nas reclamatórias trabalhistas que a gente vê, a gente pede aí 40% a mais do salário que eu recebia. Então, se eu ganho lá R$ 2.000, eu vou requerer numa reclamatória 40% de R$ 2.000 pelas atividades, né, que fugiam ali também da função que eu exercia. Quer dizer, eu acumulei pelas atividades que eu acumulei durante esse contrato de trabalho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, falando ali sobre o desvio de função. O desvio de função, ele é caracterizado quando o funcionário realiza a função que não está prevista no seu contrato de trabalho, tá? Como aquele exemplo que eu dei para vocês lá. É contratado como vendedor, mas vai trabalhar no RH. Ou é contratado como vendedor e nas férias, gente, ele pode substituir o gerente, tá? Mas ele não recebe, então, esse plus salarial. Ele pode reclamar isso aí também. Ele não pode ficar recebendo só o salário dele. Se nas férias de um gerente ele for substituir esse gerente, ele tem que receber aquele plus salarial por exercer aí a função do gerente, tá? Gente, e o acúmulo, então, ocorre quando o trabalhador, né, além das atividades que ele faz ali, suas atividades ordinárias que a gente chama, ele exercer aí outras atividades secundárias que não estão aí previstas no seu contrato de trabalho. Por isso, gente, que eu sempre falo, é muito importante quando você vai entrar com uma reclamatória trabalhista, você pedir
para esse empregado te falar exatamente o que ele fazia na empresa. E além dele ter que te falar exatamente o que ele fazia na empresa, você tem que pedir para a empresa para ela te fornecer a descrição das atividades desse empregado. Porque lá na descrição das atividades do empregado, gente, é que vai estar dizendo quais as atividades que ele tinha que fazer ali dentro da empresa, tá? Se tem alguma coisa que não está ali dentro das atividades pela qual ele foi contratado, aí vai gerar então o acúmulo de função ou o desvio de função, tá bom? Gente, nós temos então ali que tanto o acúmulo, né, como o desvio de função, então eles ensejam esse adicional salarial, né? Por quê? Porque essa não concessão desse adicional salarial, ele vai gerar o quê? Um enriquecimento ilícito do empregador. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco disso aí, tá? Nós temos lá no Código Civil, gente, no artigo 884, que está dizendo assim, que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Nunca esquecer que numa reclamatória você vai pedir esse plus salarial sempre corrigido monetariamente. Lá na CLT, no artigo 468, gente, diz assim, que nos contratos individuais de trabalho só é lícita, né, a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, gente, deve ficar claro aí, né, que via de regra o empregado ele se obriga, então, a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Nos termos ali da CLT, que está ali no artigo 456, assim, que a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Por isso, gente, que é muito importante ter essa descrição das atividades dentro da empresa, o que o empregado vai fazer, o que ele vai realizar para numa suposta reclamatória trabalhista você alegar isso aí. Olha, isso aqui está descrito, tudo que está descrito aqui nas atividades, ele exercia além disso aqui. Então, eu vou pedir o acúmulo de função porque ele exercia além, né, daquilo pelo qual ele foi contratado. Está aqui na descrição das atividades da sua empresa que ele tinha que fazer tal coisa, mas ele faz muito mais. Tá? Então, prestar bem atenção nisso. Então, outra coisa também que é ali, ó, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, o empregador ele só pode alterar esse contrato de trabalho se o empregado ele consentir isso, tá? Sem então o consentimento do empregado ele não pode fazer isso, é por isso que gera então esses desvios, acúmulos de função, tá? Gente, tem uma outra situação que a gente tem que prestar muita atenção. Muita gente, quando vai entrar com uma reclamatória, né, muita gente que me procura fala assim, doutora, mas eu exercia a função tal e eu fazia isso. Isso não é um acúmulo de função? Não fazia além, né, pelo qual foi contratado? É a primeira coisa que eu peço, né, que eu pergunto, para ele dizer exatamente o que ele fazia e eu analiso, gente, se essas atividades que ele realizava têm compatibilidade com o cargo que ele exercia, tá? Porque se tiver compatibilidade, gente, não cabe o pedido de acúmulo de função, tá? Ele não está fazendo nada além do que aquela atividade pela qual ele foi contratado exige, tá? Um exemplo muito claro que eu posso aqui dar para vocês, por exemplo, é um técnico de enfermagem, tá? Se esse técnico de enfermagem ele tiver, por exemplo, que procurar prontuário, digitalizar laudo, organizar os consultórios médicos, atender telefone e marcar consulta, gente, à primeira vista não parece aí um desvio de função, tá? Por quê? Porque essas atividades, elas têm compatibilidade com a função de técnico de enfermagem. Por isso que tem que ser analisado o caso concreto, porque muitas vezes a gente acha que tem um acúmulo de função, gente, e não tem, tá? Isso é muito importante. Quando essas atividades extra, né, essas atividades que foram realizadas extra pelo empregado, ela for compatível com a sua profissão, com a sua função dentro da empresa,
geralmente não gera o desvio de função. Agora, se ultrapassar aquele limite, se, por exemplo, as atividades que ele exerce forem além do cargo que ele exerce ali dentro da empresa, além da sua possibilidade, né, de exercer tudo isso, aí ela pode sim ser configurada como um acúmulo de função, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, um vendedor dentro de uma empresa e o seu empregador, ele pede para esse vendedor fazer viagens e buscar, por exemplo, matéria-prima, tá? Ó, fulano, você vai pegar o caminhão, eu sei que você tem a carteira para dirigir um caminhão, e você vai lá para o Mato Grosso buscar matéria-prima. Ele tá fazendo a função de vendedor, gente? Não, ele tá fazendo a função de motorista, tá? Outro exemplo que a gente pode dar dessas empresas maiores é vamos supor, um montador, tá? Um montador de peças. Aí ele foi contratado para montar as peças. Aí o empregador fala lá, olha, fulano, você vai de segunda, quarta e sexta soldar essas peças. Ele está fazendo a função pela qual ele foi contratado, que é de montador? Não, ele está fazendo a função de soldador. Então isso vai gerar, tá, o acúmulo de função, porque além de montador, ele está fazendo também a de soldador. Muita gente confundiria como um desvio de função, mas não. Ele, além de fazer a dele, está fazendo a outra função também. Seria um desvio de função se ele tivesse sido contratado como montador e exercesse apenas, então, a atividade de soldador, tá? Tem algumas jurisprudências que eu coloquei ali em material, gostaria que vocês lessem para entender melhor, tá? E aí tem uma outra questão aqui, gente. Tem ali um caso, tá? De que o rapaz ele foi contratado aí e exerceu uma função diversa. Aí ele pediu ali, ó, pedidos de diferenças salariais. Foi improvido, tá? Substituição eventual, não configura acúmulo de função. O que foi decidido ali? O labor em atividades que não são inerentes ao cargo exercido pelo empregado somente se configura como acúmulo de função quando não eventual essa atuação. Durante quase toda a relação de emprego, o recorrente não executou outras atribuições que não fossem aquelas inerentes a um ajudante de depósito. Entretanto, a partir de 2003, quando houver a mudança na gerência da empresa, o reclamante eventualmente substituía caixas em horário de almoço e efetuava depósitos bancários. Então, o recurso é que se nega provimento. Gente, ali, então surge uma dúvida interessante ali. Se houver um desvio de função por um tempo considerável, o empregado ele tem direito ao enquadramento na nova função? Ele exercia lá a função de montador. E ele, por muito tempo, ele acumulou a função de soldador. Ele pode pedir um enquadramento para essa função de soldador, gente? O TST ele entende que não, que só são devidas às diferenças salariais, tá? Então, você vai prestar bastante atenção nisso aí, tá? Gente, para o empregador ele não correr o risco, né, de depois numa reclamatória trabalhista aí, o empregado ele pleitear essa verba aí, essas diferenças salariais, como que ele deve agir, tá? Como que deve ser feito esse contrato de trabalho? Gente, primeiramente, a gente tem que entender que um contrato de trabalho, gente, é assinado pelo empregado, tá? Então, tem que ler esse contrato de trabalho. E é através desse contrato que serão definidas aí todas as atividades que esse empregado vai exercer, tá? Então, gente, ali vai estar o horário, né, a sua jornada de trabalho, vai ter o seu salário, vai ter um suposto bônus, vai ter ali descanso semanal remunerado, vai estar tudo ali descrito no seu contrato de trabalho como que vai ser exercida essa função dentro de uma empresa, tá? Então, para ser realizada qualquer alteração dessa função dele, é preciso que o empregado ele consinta, tá? Tem que haver, então, esse mútuo consentimento entre as partes, tá? Então, pelo fato desse contrato somente poder ser aí alterado se houver um mútuo consentimento, é que ocorre, então, alguns fenômenos, né, que a gente vai falar agora.
Um deles, gente, é o enriquecimento ali sem causa. Eu tinha falado para vocês que quando a gente entra com uma reclamatória trabalhista e pede o desvio de função, o acúmulo de função, principalmente no acúmulo de função, a gente alega o enriquecimento sem causa do empregador. Por quê, gente? Presta atenção. O empregador, ao invés de contratar duas pessoas para exercer para exercer duas funções, ele contrata uma pessoa só, ou seja, ele economiza, tá? Ele não tem custo com mais uma pessoa para realizar aquela função que deveria ser exercida por outra, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, um empregador, por exemplo, que pede que o funcionário exerça uma atividade completamente diferente, né, da que consta ali no contrato. E ainda essa atividade ela exige aí um conhecimento técnico superior ao cargo para qual o empregado foi contratado. Através desse exemplo, então, a gente tem que houve um desvio de função, tá? Vamos supor que ele contrate alguém para exercer uma função, paga lá um salário bem mais baixo, mas essa pessoa exerce uma função de um salário, que se ele fosse receber mesmo, seria um salário bem mais alto. Isso aí é um desvio de função. O empregador está lucrando em cima desse empregado, tá? E um dos argumentos que a gente usa, então, é esse enriquecimento sem causa aí do empregador, tá? Outro exemplo, gente, é que se o empregado foi contratado como vendedor, mas também ele cumpre as atividades relacionadas ao departamento pessoal na função de analista de administração, para o qual ele não foi contratado. Ao realizar essa prática aí, gente, então, como eu já falei, há esse enriquecimento ilícito, porque afinal não se pode contratar aí um funcionário, né, para exercer uma função X com salário inferior e fazer com que essa pessoa ela exerça uma função Y, no qual ele deveria, então, estar ganhando muito mais, ou então uma outra pessoa que tem aí uma técnica maior que ele está exercendo essa função no lugar dele, tá? Isso aí vai gerar, então, todas essas diferenças salariais e o argumento é enriquecimento ilícito do empregador, tá? Então, gente, a nossa legislação, ela veda esse tipo de atitude, né? É preciso ficar atento. No caso do funcionário, então, ter sido contratado para uma função que tem remuneração inferior, né? Mas lá, na prática, no dia a dia, né? Ele exerce aí uma função de quem teria um salário muito melhor. Então, o empregado, ele tem direito de receber aí esse plus salarial que eu comentei com vocês, né? Que a gente pede ali em torno de uns 40%, tá? A própria CLT, no artigo 483, gente, ela dispõe aí de que é proibida ali a exigência de serviços alheios ao contrato de trabalho, tá? Como a CLT, ela coloca nesse artigo 483 que é proibida aí essa exigência de serviços alheios, né, ao contrato de trabalho, isso vai gerar o quê? Uma rescisão indireta do contrato. Vocês lembram que a gente já comentou sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho, quando eu falei para vocês da falta de depósito do FGTS na conta vinculada do empregado. Lembra que isso gera uma rescisão indireta do contrato de trabalho? Aqui também vai gerar, tá? Se o empregado ele foi contratado para uma função e ele está exercendo outra função, gente, ele pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele vai, então, receber aquelas verbas que vocês já estão carecas de saber, né? Que é lá a multa de 40% do FGTS, ele pode fazer levantamento de seguro-desemprego, ele vai receber o 13º proporcional, férias proporcionais ou férias vencidas, e se tiver férias vencidas, o aviso prévio indenizado, saldo de salário, tá? A gente não pode esquecer, então, que nessas hipóteses de acúmulo ou desvio de função, ele pode pedir essa rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? É uma justa causa do empregador, tá lá no 483, a linha A. Não se esqueçam, por favor, desse artigo aí muito importante pra gente, tá? Vamos ver qual mais aqui que nós vamos falar. Tá. Vamos falar um pouquinho, gente, da equiparação salarial e desvio de função. Muita gente também chega aqui e tem dúvidas. Fala assim, eu posso pedir uma equiparação salarial? Gente, não confundam equiparação salarial com desvio de função, tá? Elas não são a mesma coisa, são institutos diferentes, tá? Na CLT, gente, a gente tem um artigo lá próprio para equiparação salarial, tá? Então, lá na equiparação salarial, gente, está prevista no artigo 461 da CLT e na súmula 6ª do TST. É importante saber, então, que quando
como é a equiparação salarial para vocês não confundirem com o desvio de função e não pedir isso numa reclamatória trabalhista. Você não vai pedir uma equiparação salarial se houver um desvio de função ali, tá? A equiparação salarial, então, ela é assim, ó. Quando alguém exerce a mesma atividade, tá? Tem igual valor, tem que ser exatamente, gente, as mesmas funções do outro empregado, tá? E esse outro empregado, o salário dele, ele tem que ser superior ao meu, tá? Então, eu tô lá na empresa e eu exerço a mesma função da minha colega, só que, em contrapartida, ela ganha um salário melhor e eu não, tá? Precisa, então, ser o mesmo empregador, então tem que ter o mesmo empregador, tá? Tem que ser a mesma empresa. No mesmo local de trabalho, tem que ser o mesmo local de trabalho, tá? Nas grandes cidades, gente, admite-se aí, mesmo local de trabalho, ali como as regiões metropolitanas, tá? Então, eles incluem ali as regiões metropolitanas como sendo o mesmo local de trabalho. E a diferença de tempo de serviço, gente, na função, não pode ser superior, então, a 2 anos, tá? Ou seja, se você entrou lá na empresa em março de 2015, mas seu colega de trabalho exerce a mesma função para a qual você foi contratado desde 2011, não pode ser requerida, então, a equiparação salarial, tá bom? Então, não pode aí ser superior a 2 anos essa diferença aí de um contrato e outro, tá? Gente, preenchido então esses requisitos, o pagamento aí dessas diferenças, né, salariais tem que ser realizado, tá? E o reajuste também do salário para você se equiparar então ao seu colega. Já fala ali, equiparação. Você vai ficar no mesmo patamar, vai ficar igual ao seu colega. O que não ocorre, gente, no desvio de função, tá? No desvio de função, então, a equiparação, gente, na equiparação, nós temos 2 empregados. Um usando de exemplo o outro, né? A gente fala de paradigma. No desvio de função, a gente não fala de salário, de mesmo salário. Você vai dizer ali no desvio de função, gente, que o empregado ele foi contratado para exercer uma determinada função, tá? E que ele não exerce aquela, ele está exercendo outra. E aí que você pede, então, o plus, né, salarial, ou aí as diferenças salariais, tá? Bom, o reenquadramento do funcionário, gente, no caso do desvio de função. Será possível reenquadramento de função, né, em cargo diferente do qual o funcionário foi contratado? Eu falei para vocês daquela OJ 125, né, SBDI, que o TST, ele decidiu que não reenquadra aí funcionário, tá? Vamos ver sobre o plus salarial, então, pelo acúmulo de funções. Gente, apesar de não existir, então, não tem uma previsão legal, né, sobre o direito aí de recebimento a esse plus salarial, tá? E quando esse empregado ele exerce mais de uma função, no caso do acúmulo de função. Mas existem sim as nossas decisões, as decisões dos nossos tribunais, né, que aí essas decisões são a favor, então, desses empregados que ajuizaram essas reclamações trabalhistas, tá? Então, pelo fato de ser proibido, então, essa prática, né, porque gera um enriquecimento ilícito aí das empresas, né, a gente, então, pede, né, esse plus aí salarial, no caso de desvio de função, e as diferenças salariais também no caso de acúmulo de função aí, tá? Gente, os direitos, então, dos trabalhadores não vamos esquecer, tá? Como não traz aí uma norma específica, né, a respeito aí desse assunto que a gente está falando, o tema, então, ele é regulamentado aí pelos tribunais, tá? Quando o empregador ele solicita ali que o trabalhador ele exerça essas atividades diferentes, né, daquelas pela qual foi contratado, ou exige aí que ele acumule função, ele vai ter que, então, pagar aí para esse empregado essas diferenças salariais. Então, vai ser o empregado lá numa reclamatória, ele vai receber diferença salarial, tá? Então, para cada função, gente, exercida pelo empregador, prestem bem atenção nisso. Ele deve haver uma contraprestação por parte do empregador, tá? Dessa forma, então, o salário, gente, deve ser compatível com o cargo para o qual foi contratado aí e com as funções aí que ele exercia, tá? No caso do desvio de função, se o novo cargo exige conhecimento técnico ou habilidade específica ou grau de superior,
Sem que a empresa aumente a remuneração, haverá, então, como eu já disse, um enriquecimento ilícito, né? E o empregado vai poder requerer aí essas diferenças salariais. No caso do acúmulo de função, o aumento salarial é devido também, tendo em vista que o empregado então exerce aí mais de uma função, tá? Vamos ressaltar aí que a questão ela deve ser analisada de acordo com o caso concreto, como eu já falei para vocês, e é o juiz que vai ouvir então as testemunhas, vai ver a juntada de documentação, vai analisar todo o caso para poder decidir ali sobre esse aumento, né, sobre essas diferenças salariais e sobre a porcentagem do plus salarial, tá? Tem advogado que pede 20, tem advogado que pede 30, eu peço 40, né? Geralmente eu peço 40, mas isso aí também varia muito de caso a caso, tá bom? Já falamos da rescisão indireta do contrato de trabalho. Gente, vai acarretar ou não um aumento salarial desse empregado. Então, para cada atribuição do trabalhador, deve haver uma contraprestação, né? E se forem designadas atividades distintas que exijam outra qualificação, estará caracterizado então o desvio de função. E se ainda assim houver acúmulo, o empregado deverá então pagar, né, deverá ir arcar com esse aumento salarial. Só que o que geralmente acontece, gente? Quando o empregado ele pede esse desvio, esse acúmulo de função, é porque ele já não trabalha mais na empresa. Geralmente é quando ele sai da empresa e daí ele vai ajuizar uma reclamatória trabalhista. Então nós vamos pedir ali essa indenização, né? Esse plus como indenização, tá? Gente, no momento ali do pedido da reclamatória trabalhista, quando você entra com a reclamatória trabalhista e pede o desvio ou acúmulo de função, quem que deve comprovar esse desvio ou acúmulo de função? Gente, o dever de provar o desvio ou acúmulo de função, gente, é do empregado, tá? Lá no artigo 818 da CLT, está dizendo isso. É do empregado, então, que é o empregado que tem que fazer prova disso, tá? Leiam lá o artigo 818 da CLT. Vamos ler lá rapidinho, se vocês esquecerem. Deixa eu ver aqui se eu anotei aqui. Artigo 818 da CLT. Então vamos lá. Diz lá assim, ó, que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Gente, fato constitutivo do seu direito, o que isso significa? Lá no artigo 818.1, significa que quando o empregado quer comprovar esse direito, quer comprovar que ele realmente faz jus a essa verba do acúmulo desvio de função, que constitui um direito dele, é ele que tem que comprovar isso aí, tá? Então ele vai levar tudo que ele tem, documentação, fotogravação, testemunha é muito importante, tá? No desvio acúmulo de função. E você, como advogado, vai pedir que a empresa junte, né, na reclamatória, a descrição das atividades desse empregado, o que ele deveria exercer, como já falei para vocês no começo do vídeo, como ele deveria exercer essa atividade e como ele realmente exerceu. Então vai ser o empregador, ele vai poder fazer aí a contraprova, mas quem tem que comprovar, gente, é o empregado, tá? Como eu disse para vocês ali, cada caso, gente, é um caso, tá? A gente não pode achar que todos os casos serão iguais. O juiz vai analisar, né, cada um dos casos e vai, então, decidir se há realmente o acúmulo ou o desvio de função, tá? Gente, se o chefe ele exigir que você acumule, que você desvie função, né? A princípio, o empregador, então, não pode exigir uma tarefa, né, que não seja própria do cargo ocupado aí pelo empregado, tá? Se o empregado é contratado ali como motoqueiro, gente, e está especificado lá no contrato de trabalho, que ele deve exercer as atividades, como entregar e receber correspondência, cumprir horários, senão já vai haver aí um desvio, um acúmulo aí de função, tá? Então, por causa da sua função, tal trabalhador, gente, ele pode ser responsável por realizar outras tarefas que não estão discriminadas no contrato, mas que são compatíveis com a natureza da atividade, como eu falei para vocês. Lembra que eu comentei com vocês lá em cima, ao caso da enfermeira, comentei com vocês antes? Ela é técnica de enfermagem, mas ela vê os laudos, ela arruma o consultório do médico, ela prepara todo o material, enfim, não escapa, né, daquela função dela. Agora, isso, gente, tem que estar descrito nas atividades
ali da empresa e não pode escapar ali da atividade principal que ela realiza. Se não tiver descrito nas atividades ou não tiver sido negociado com o empregado, que ele fará tudo isso, há então acúmulo de função, tá? Tem que prestar muita atenção nisso, gente, porque é uma linha muito tênue, tá? Tem que estar caracterizado que todo aquele acúmulo ou que a outra atividade que ele exerce não tem a ver com a sua função dentro da empresa, tá? Então, a regra ali da CLT, ela é muito clara, tá? No 468, qualquer alteração do contrato de trabalho do empregado deve ser feita com o conhecimento do empregado. Se ele não teve conhecimento dessa alteração, gente, aí pode haver, então, essa justa causa aí, essa rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa do empregador, porque o empregado foi contratado para exercer uma função e no fim das contas exerceu outra, ou foi contratado para exercer uma função e no fim das contas está exercendo além daquilo pelo qual ele foi contratado, tá? É um assunto bem bacana, é um assunto polêmico, porque isso vai depender do caso concreto, né? Tem que analisar ali todas as provas juntadas no processo. E é um assunto bastante interessante porque a gente até se depara com algumas decisões onde tinha certeza que havia ali o desvio de função ou acúmulo de função, mais sobre acúmulo de função que confunde, né? E no fim das contas, o tribunal decidiu que não havia então o acúmulo de função, tá? Então é isso, gente. Essa é a nossa aulinha então sobre acúmulo e desvio de função. Tá? Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem me enviar as perguntas. E na próxima aula a gente se vê e creio que a próxima aula é a nossa revisão da prova, né? Então estejam bem atentos aí para a próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.